Bem, vamos dar início à nossa conferência de abertura do nosso evento Laceira. E nessa oportunidade a gente convida a professora Silvia Regina Quijadaz Arosuliani para fazer a nossa palestra de abertura. A professora Silvia é professora da Universidade Estadual Paulista, da Unesp, campus Bauru, do Departamento de Educação. Atua na licenciatura em Química e no programa de pós-graduação em Educação para a Ciência. É coordenadora do projeto do PIBIC Interdisciplinar Unesp Bauru desde 2010. O tema que a professora se dispôs a fazer essa contribuição aqui conosco é ensino por investigação. Então, vamos ouvir a professora, vamos ficar atentos às suas colocações. Boa tarde, então, a todos. Eu vou colocar uma apresentação para dar uma norteada na minha fala, e eu agradeço de início ao convite da comissão organizadora do Lazeira para estar fazendo essa abertura. Eu trabalho com ensino por investigação já desde 1998, né, já tem um tempo grande aí de caminho nessa linha de pesquisa, né? E aí a ideia que eu vou trazer para vocês é um pouquinho dos princípios do ensino por investigação, né? Então vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês uma apresentação do PowerPoint. Então podemos começar? Podemos. Então tá lá. Como eu disse, né? Proposta me feita pelo grupo foi apresentar o ensino por investigação. Então, eu trouxe aqui os princípios da proposta do ensino por investigação. Muito bem. Gabriela, pode passar para mim, por favor. Para podermos falar sobre ensino por investigação, nós temos que começar pensando em alguns questionamentos. A primeira questão é: por que a ciência não gera emoções, e sim apenas em poucas circunstâncias? Por que o conhecimento científico, escolar, não é um momento de se exercitar o imaginário? Porque na escola, né, a gente separa as atividades de raciocínio das atividades imaginativas. Porque nós não usamos espaços não formais e mais interessantes para os estudantes para explorar conhecimento, né? Eu trago, então, uma citação do Broniewski, né, que foi colocada pelo professor Pietro Colla num texto de 2004, que diz o seguinte: que é impossível conceber a universidade, o universo da ciência, onde as atividades não causem prazer. A ciência é uma fonte de prazer para o bom cientista. Não podia deixar de ser diferente, né? Não podia ser diferente. Então, já em 1983, o Bronowski já chamava a nossa atenção, né, para a necessidade de fazermos o conhecimento científico uma fonte de prazer. Ou seja, que nós possamos aprender ciência com interesse, com boa vontade, né? Com interesse mesmo, com vontade de aprender. Pode passar. Então, esses questionamentos, eles surgiram, né, de questionamentos que nós vimos nos fazendo desde sempre a respeito da ciência, né, e a respeito também do ensino. O primeiro ponto, ele que nos questiona, né, como que nós podemos produzir uma educação de melhor qualidade, né? Também como conseguir que os nossos estudantes eles aprendam coisas importantes, aprendam mais com melhor qualidade, né, com maior interesse,
e se desenvolvam como pessoas e cidadãos. Será que a gente deve trabalhar numa perspectiva psicológica? E aí a gente está trazendo alguns referenciais teóricos do início da proposta de ensino por investigação. Esses referenciais teóricos, eles foram tirados, né, de um trabalho que foi feito por uma orientanda minha de mestrado, a professora Prislane, que já é doutora em ciência também, e esse texto, esse trabalho, foi feito numa proposta de compreender quais seriam as interfaces entre o ensino por investigação e a aprendizagem baseada em problemas. Nós descobrimos que muitos dos pontos importantes das duas propostas, eles tinham características, né, vindas, presentes nas duas propostas. Vou chamar a atenção para algumas delas, porque a apresentação vai ficar com vocês depois, né? E a gente tem aí questões bastante interessantes. O principal pioneiro da proposta de ensino por investigação e também da proposta de aprendizagem baseada em problemas é o próprio Dewey. Então, o Dewey foi um dos primeiros a falar sobre ensino por investigação, e a proposta que foi preparada a partir dele também para aprendizagem baseada em problemas, ela também tem esse referencial teórico inicial, que é o texto de 1980. O ensino por investigação, ele parte do princípio que o aluno ele deve ser o protagonista em relação ao conhecimento, né? Na busca do conhecimento. Parte também da ideia de que a aprendizagem é uma aprendizagem social, onde se deve aprender com os alunos, com os colegas e com o professor. Outra questão importante também, né, é o papel do professor numa proposta de ensino por investigação, que é alguém que vai ser o facilitador da aprendizagem, né? E vai nortear as pesquisas e vai ser o responsável no final, por criar, né, por fazer sínteses e conclusões, estabelecer as conclusões. O ensino por investigação, ele parte de uma contextualização, mas o seu ponto essencial é a problematização. Não existe ensino por investigação se o aluno não tiver um problema do qual ele seja assumido como um problema para ele. Ele tem que assumir o problema como um problema que ele quer resolver. Senão, a proposta não avança, né? O ensino por investigação também, ele tem um ponto essencial, que é a elaboração de hipóteses, né? A construção de hipóteses, a busca por informações, a obtenção de dados, né? O professor tem que saber quais são as ideias prévias, né, dos estudantes para poder trabalhar com o ensino por investigação. Esse ensino favorece a aprendizagem interdisciplinar e também produz o desenvolvimento de competências e habilidades nos campos conceituais, procedimentais e atitudinais. E também produz para o professor e para o estudante uma avaliação contínua, né, e formativa. Todos esses referenciais que vocês têm aí são referenciais, alguns que trabalham só com o ensino por investigação e outros também que estão na linha da aprendizagem baseada em problemas. Seguindo, dando sequência, né, à nossa questão, eu trago um quadro da professora Mumford, né, e Lima. A gente tem a classificação das atividades de ensino em torno das características essenciais dessas atividades. Quanto mais à esquerda,
né, o direcionamento está com o aluno. Quanto mais à direita, o direcionamento está com o professor. Por exemplo, a primeira característica essencial aí, os aprendizes engajam-se com perguntas de orientação científica. Só vou usar uma para que a gente entenda o que eu estou dizendo. No segundo ponto, segunda vertical, na segunda coluna, está lá, os aprendizes propõem uma questão. Isso é bastante autodirecionado, né? Na sequência, nós temos os aprendizes selecionam questões entre questões previamente propostas pelo professor. Aí já tem um pouquinho de direcionamento do professor, né? Os aprendizes delimitam melhor e tornam mais clara a questão fornecida pelo professor. Já é um pouquinho mais direcionado. E, por último, os aprendizes engajam com uma questão fornecida pelo professor. Uma coisa bastante interessante sobre esse quadro, esse texto é bastante interessante também, né? Ele fala sobre a proposta de ensino por investigação, discute algumas questões muito importantes, é que nem sempre todas essas características que estão na primeira linha, de 1 a 5, elas vão estar todas na mesma vertical. O professor pode dar a questão para os alunos, mas depois ele pode estar abrindo as atividades de maneira mais. Por exemplo, o professor pode fornecer a questão, mas quem vai delimitar as evidências e realizar as coletas de dados são os alunos. Podemos depois passar para outra coluna. Então, nem sempre todas essas características elas vão estar no mesmo nível. Então, quanto mais à esquerda nós temos o menor nível de direcionamento dos alunos, né? Quanto mais à direita, maior direcionamento pelos alunos, para a esquerda, e para a direita, menor direcionamento pelos alunos, né? Do professor é o contrário, né? Quanto mais para a direita o professor tiver, ele está num direcionamento, o nível de direcionamento do professor ou do material, para a esquerda é menor, para a direita é maior. Então, o professor vai direcionar mais, quanto mais à direita. Muito bem. Passamos à frente, então. Na sequência, então, nós temos, no próximo slide, para poder falar de ensino por investigação, nós precisamos pensar um pouquinho em como os alunos aprendem, né? Nesse ponto, né, nós precisamos lembrar que a aprendizagem ela é constituída da construção de modelos e de representações. Para aprender, eu preciso construir representações da realidade, né? Então, a gente pode dizer que a pessoa vai estabelecendo essas representações mentais, né? Isso pode ser chamado de modelo mental ou teoria implícita, e são essas representações que vão permitir a realidade, compreender a realidade e atuar sobre ela. E também os modelos, né? Os modelos, eles são construídos, né, a partir de um problema que nós tenhamos, né, para resolver. Então, à medida em que a gente tem um problema para resolver, nós vamos construir um modelo da situação para tentar, a partir daí, né, construir esse modelo. Então, nós comparamos a situação com outras que nós já vivenciamos, vamos estabelecer algumas hipóteses coerentes com esse, a partir daquele modelo que nós temos, vamos selecionar formas de ação mais apropriadas para nós, né? E vamos, ao aplicar essas formas de ação, nós vamos ter duas oportunidades, duas saídas. Ou se esses resultados atendem às nossas expectativas, o modelo é bem sucedido.
E se não for assim, nós vamos modificar as formas de ação para criar um novo modelo daquela situação. Então, essa ideia da construção de representações de modelos, né, ela vai nos dar a oportunidade de perceber que a proposta de ensino ela precisa atender essas necessidades no processo de aprendizagem. Então, continuando um pouquinho mais, nós vamos dizer que a partir daí vão surgir algumas, no próximo, Gabi, algumas ontologias, né? Então, nós podemos dizer que os sujeitos eles vão atribuir determinadas propriedades àqueles objetos e fenômenos. Né? Eles vão distinguir diferentes domínios da realidade por se caracterizada por se comportar de uma certa maneira. E a gente defende a ideia de que os domínios fundamentais em que os sujeitos vêm para dividir essa realidade, eles estão em alguns mundos, no mundo dos objetos físicos, no mundo dos seres vivos, no mundo dos objetos mentais, né? Ou os seres humanos como sujeitos psicológicos, por exemplo, né? E o mundo das instituições sociais em que os seres humanos vivem. Essas concepções epistemológicas e ontológicas desses diferentes domínios não vão ser explícitos sempre. Nós vamos, mas, ao mesmo tempo, eles são maneiras arraigadas de nós vermos o mundo, né? E elas vão se manifestar sempre que a gente tiver que resolver um problema. Passando para a sequência, então, a gente se pergunta, né? O que significa, então, aprender para a vida? Né? Então, nós precisamos dizer o que seria o conhecimento espontâneo e o que seria o conhecimento escolar. Como é que esses conhecimentos podem afetar, né, a nossa aprendizagem durante a nossa vida? O conhecimento espontâneo, ele vai responder a problemas, ele serve para ação, é prático, se percebe a sua utilidade, mas ele não é considerado científico. Por outro lado, o conhecimento escolar, apesar de ser considerado conhecimento científico, ele não responde aos nossos problemas existentes, né? Ele não serve para a nossa ação, ele não é um conhecimento prático, e a gente não percebe a sua utilidade. Tanto é que a maioria dos alunos nos chega à sala de aula perguntando: professor, por que eu tenho que aprender isso? Né? A gente só vai conseguir fazer com que os estudantes queiram aprender, que a motivação para o aprender seja uma motivação interna, intrínseca, se o estudante perceber a utilidade do conhecimento científico, principalmente em escolas de ensino médio, né, onde os estudantes têm 14, 15 anos, que são extremamente imediatistas. Continuando, então, né, nós vamos precisar pensar um pouquinho. Primeiro, não faz sentido a gente propor uma atividade para os alunos sem refletir sobre essa atividade. Isso normalmente nós fazemos. Nós, como professores, né, e como formadores, nós, como professores, nós dirigimos a nossa atenção ao que pode ser cobrado dos estudantes. Então, eu vou ensinar e vou depois, no processo de avaliação, cobrar os meus estudantes sobre aquilo que eu ensinei. E em relação ao sermos formadores numa instituição universitária, nós voltamos a nossa atenção para aquilo que pode ser cobrado de nós, né? Porque nós somos avaliados pelos nossos pares, né? E nós não pensamos nenhuma das duas situações o que faz sentido para as pessoas. Então, muitas vezes, a nossa proposta de formação, ela não atende realmente à necessidade de aprendizagem, né? E aí,
eu trago a proposta, né, de ensino por investigação que nós adotamos no grupo de pesquisa, no grupo de trabalho, nas disciplinas que eu ministro, com os meus orientandos de mestrado, doutorado e tudo mais, a investigação que nós chamamos de investigação escolar, que vem de um grupo espanhol, cujo principal representante é o professor Pedro Canhal, junto com o grupo do professor Rafael Forlan, e vários outros docentes da Universidade de Sevilha, né? Para o Canhal, né, ele, para poder justificar a investigação escolar, ele diz que a investigação escolar ela é uma ruptura das barreiras de todo tipo que isolam a escola da realidade próxima do aluno. Então, para a gente pensar numa investigação escolar, nós precisamos partir dessa ruptura, né, da escola em relação à realidade do aluno. Segundo, né, ele coloca que essa investigação é uma investigação do aluno e do professor como um elemento central do processo de ensino e de aprendizagem, né? Por quê? Porque para o aluno é aprender, para o professor é investigar a sua própria prática. Então, este grupo, né, que foi o que nós adotamos depois de estudar diversos autores que tratam de ensino por investigação, eles pensam que a proposta de investigação ela não deve ser só para o aluno, deve ser também para o professor. É um processo de autoformação para o professor. Então, que investigação é essa, né? Para o professor Pedro Canhal, nesse texto de 1987, que é o texto original, né, ele diz que serão consideradas científicas exclusivamente aquelas investigações que tenham como propósito o contexto de uma comunidade de cientistas, utilizando métodos científicos e com eles com o objetivo primário de melhorar o conhecimento. A investigação não estritamente científica é menos exigente com as suas requisições. Faz parte, em paralelo, com outras estratégias de conhecimento, do repertório de características ordinárias do indivíduo, né? Podendo a gente falar também da nossa capacidade em todas as épocas e todas as culturas nesse campo. E a favor da consideração da investigação geral como uma capacidade, e inclusive em maior ou menor medida uma prática humana comum ao conjunto de toda a população, que se originaria como resultado do desenvolvimento das potencialidades para a exploração e o pensamento racional da nossa espécie. Então, o professor Pedro Canhal, ele vê a investigação como uma coisa natural do ser humano, né? E nós também, no grupo, assumimos essa proposta de ensino por investigação. Então, a proposta de ensino por investigação para nós é aquela que todos nós, indivíduos, já nascemos com o interesse em investigar, principalmente em investigar o mundo em que nós vivemos, certo? Indo em frente, né, o professor define o que seria a investigação no aluno. Eu preferi trazer os textos todos em espanhol, né, para não correr o risco de fazer uma tradução inadequada, né? Então a gente trouxe os textos originais mesmo. Então, para o grupo do professor Canhal, né, a investigação no aluno, ele diz que a investigação do aluno na escola é um processo de aprendizagem fundamentado na tendência para a exploração e na capacidade para o pensamento racional comum na nossa espécie, desde o nascimento, assim como nas características fundamentais do espírito científico, que se aperfeiçoa progressivamente na prática
em interação dialética com o desenvolvimento das estruturas conceituais e operatórias do indivíduo, e é concebida como um instrumento a serviço dos objetivos gerais da educação no marco de uma opção didática global. Então, o mais importante nesse texto do professor Pedro é que ele diz que é a aprendizagem baseada na nossa tendência natural de explorar, né, e usar o pensamento racional. Então, ele diz que a capacidade humana, o ser humano, ele tem essa capacidade. E aí ele propõe uma ideia de ensino por investigação. Nós partimos desta, mas não nos mantivemos aí, né? Que a investigação é o desenvolvimento de estratégias mais básicas e espontâneas do ser humano, que ela é compatível e adequada para uma concepção construtivista de ensino, que ela tem importância, né, na interação da aula e na facilitação dos processos comunicativos, que ela tem a possibilidade, ela possibilita o desenvolvimento da autonomia e da independência dos estudantes, né? Que ela pode potencializar muitos aspectos das propostas didáticas, como a mudança conceitual, o processo generativo, as investigações sobre as representações dos alunos e sua evolução e etc. Né? Ela aporta uma maior fundamentação na dimensão investigadora do aluno, né? E é idônea para aprofundar a aproximação da escola à realidade socio-natural. Então, esse texto, né, onde o professor vai citar como o grupo vê a investigação escolar no aluno, é bastante interessante para a gente discutir o ensino por investigação. Indo um pouquinho mais em frente, é necessário partir de um modelo didático, né, que tem fundamentos científicos, né, e ideológicos, né? Esse modelo didático parte de um modelo conceitual sobre a aula e sobre os fins educativos, que vão estruturar os princípios didáticos que o professor vai utilizar. E isso vai refletir, consequentemente, na prática escolar. Então, não é um processo qualquer sem fundamentação, né? Nós temos um modelo de aula, né? E temos que partir dos fins educativos para poder chegar à prática escolar. Isso vem também, né, da nossa concepção de aula, né? Para a gente, para o trabalho do professor Canhal e de todos nós aqui no grupo, a aula é um sistema singular e complexo, muito complexo, né? Porque tem diversas características que precisam ser levadas em consideração quando o professor vai lidar com uma aula onde ele vai usar o processo de ensino por investigação. Então, nós temos as características físicas, né, os elementos, o pensamento do professor, o pensamento dos alunos, as relações sociais, as relações de poder, né, a dinâmica da comunicação, ou seja, o fluxo de informação na sala de aula. Tudo isso torna, né, a aula um sistema singular, né, único e complexo. Isso explica também, muitas vezes, porque por mais que nós preparemos uma aula, né, uma determinada temática, e apliquemos de forma bem estruturada, com bastante interesse, com bastante cuidado para uma turma, não necessariamente esse mesmo material vai servir para trabalharmos com outra turma. Então, isso é muito importante a gente levar em consideração, né? Então, o professor, tirado ainda aí dos textos do professor Canhal, também do professor Porlan, né? Existe um princípio vertebrador para a educação, para o ensino por investigação,
Nós podemos dizer que a investigação ela promove um conhecimento global do meio, porque ela favorece um enfoque ambiental. Também é um instrumento adequado para a aproximação integrada da realidade, para a descoberta progressiva das disciplinas por parte dos alunos. Então, nós podemos ter uma etapa, muda para mim, Gabriela, predisciplinar da aprendizagem e uma etapa interdisciplinar da aprendizagem. A primeira é aquela etapa onde nós aproximamos da realidade dos alunos, depois nós interconectamos todas as outras disciplinas através da etapa interdisciplinar. Também nós podemos dizer que a investigação ela é um processo individual e social do conhecimento. Por quê? Porque requer todas as formas de comunicação na aula e potencializa os fluxos de informação. E a investigação demanda também a liberdade e a cooperação para permitir que as ideias de todos sejam expressas, principalmente as ideias dos alunos, para que elas possam ser confrontadas entre si e comprovadas coletivamente. Indo um pouquinho mais à frente, a gente perguntaria, para o professor, investigar na aula é o quê? O que é uma investigação na aula para o professor? Investigar na aula para o professor é uma tomada de posição, uma filosofia transformadora da atividade profissional. O professor precisa ter realmente perceber que a proposta ela é uma proposta que precisa ser assumida por ele. E por isso não dá para que nós peçamos para um professor que nunca foi submetido a uma atividade investigativa que ele seja um professor que aplique atividades de ensino por investigação. Ele precisa primeiro conhecer uma atividade. Também nós podemos dizer que é um princípio de síntese em função da orientação da prática do professor. Ela deve servir também para compreender e explicar determinadas situações do contexto profissional. Deve servir para transformar a atividade de ensino e aprendizagem do aluno, de ensino do professor e aprendizagem do aluno, e também do professor, a partir do conhecimento que ele constrói sobre esta proposta. E ela deve ser uma investigação focada e conectada com a intenção e projetos inovadores. Então, não podemos dizer que é uma coisa muito fácil passar a investigar em aula. Para o professor também é uma atitude, um princípio orientador da realidade, assumido como princípio da realidade complexa, e o conhecimento sobre os professores pode ajudar institucionalmente os alunos a construir um conhecimento pessoal e coletivamente significativo. Certo? Por favor, Gabi, pode passar. E já pode passar o outro também. Aí a gente tem a investigação como princípio didático. Então, ela é um princípio. Eu estou assumindo a investigação como princípio didático. Então, eu preciso ter conhecimento da natureza dos problemas didáticos. Quais são os problemas didáticos que nós temos? Nós precisamos também saber o componente interdisciplinar. Precisamos ter consciência de que, quando eu for utilizar a proposta de ensino por investigação, fatalmente eu irei
caminhar para questões interdisciplinares. Mesmo que isso não esteja no primeiro momento na minha proposta de planejamento, felizmente ou infelizmente, né, para alguns, felizmente ou na maioria das vezes, nós vamos favorecer a proposta interdisciplinar, porque os alunos vão estar encontrando caminhos outros que estarão buscando necessidade de informações em outras áreas, para poder complementar, né? E também, né, precisamos ter em mente as dimensões práticas e o caráter intencional, teleológico e de intervenção social das atividades de ensino, né? A atividade de ensino, ela deve ser intencional, eu tenho que ter um objetivo, né, para poder preparar uma atividade de ensino, seja ela por investigação ou qualquer outra proposta didática que eu tenho, né? Portanto, a proposta de ensino por investigação, como um princípio didático, ela tem um status epistemológico diferenciado. Por quê? Porque ela parte da intersecção entre as práticas tradicionais, que são os componentes empíricos da didática, né? As orientações curriculares, que devem ser levadas em consideração, que são o componente prescritivo, e os fundamentos advindos das teorias e ideologias mais gerais, que são os fundamentos da didática. Então, nós precisamos partir, né, de vários princípios. E aí a gente pergunta, né, que investigação? Para o aluno, é colocar o aluno como sujeito da aprendizagem, né, capaz de buscar a construção do conhecimento e partir das necessidades de resposta a questões que sejam do seu interesse, né? A proposta, ela deve ser uma proposta de investigação dirigida, está bem grifado aí, né? Por que dirigida? Porque os estudantes, eles não estão preparados, e nem é o objetivo de prepará-los para conduzir um processo de investigação. Então, o professor deve estar ali, né, e partir sempre de um problema aberto, através de experimentos, pesquisas bibliográficas, né, para que ele possa, né, construir o conceito envolvido, orientado pelo professor. O conceito e outros conceitos, né, que estejam envolvidos na proposta. Indo em frente um pouquinho, né, a gente pergunta, mas como investigar, né? Que investigação é essa, já que é uma investigação orientada? Não é a mesma que faz o pesquisador, não se reduz ao trabalho de simples observação espontânea daquilo que acontece na aula, e existe uma grande dificuldade de delimitar o tipo de investigação que vai se distanciar das propostas convencionais, sem perder o rigor e a orientação que diferenciam da prática rotineira. Então, não é qualquer investigação ou qualquer pesquisa, né, bibliográfica ou coisa parecida, que vai se tornar uma proposta de ensino por investigação. Ela deve se integrar à prática profissional do professor e deve considerar o trabalho normal do professor, manter uma reflexão e uma reflexão na ação. Porque o professor precisa estar preparado para alterar o caminho da investigação se essa não estiver caminhando para onde ele deseja que os alunos cheguem. Indo em frente mais um pouquinho, né? Como, né? Pensando no professor agora, né? A gente pode dizer que nessa proposta de ensino por investigação, os professores vão se desenvolver profissionalmente, né? Desenvolvendo os processos de aprendizagem do aluno e o projeto curricular, usando os três componentes que a gente já falou ali atrás, né? Qualquer tema escolhido pelo professor, ele deve ser trabalhado de maneira complementar e ser integrado nas 3 dimensões: o professor, o aluno e o currículo, certo? Investigar um problema, por exemplo, a contaminação urbana, vai se ligar aos conteúdos do currículo, aos mecanismos de aprendizagem
né? Ainda estamos no anterior. Cabe isso aos mecanismos de aprendizagem e ao desenvolvimento profissional do professor, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Agora sim, indo mais em frente um pouquinho, nós podemos dizer que como, né, e manejar a complexidade dos problemas em que se centra a investigação. Ela deve ser gradual, realizada no ritmo de desenvolvimento profissional e da aprendizagem dos alunos, né? Deve adaptar-se às possibilidades de cada professor. Então, cada professor ele tem possibilidades diferentes. Ele pode partir de uma investigação mais simples, né, para depois mais fechada, para depois chegar a investigações mais abertas. Existem alguns níveis, né, que são a iniciação, um nível de maior desenvolvimento e as de aprofundamento. Então, nos níveis de iniciação, a gente dá atenção para aqueles problemas concretos e ligados à atividade diária, que são mais descritivos. No de maior desenvolvimento, os problemas têm um maior número de variáveis, né? E a prática, vinculados à prática e delimitados a partir dela. E vão ter um enfoque mais explicativo, por quê, como mudar, etc. O aprofundamento vão ter questões complexas, que vão ser contextualizadas no currículo, né, na estratégia desejável de desenvolvimento profissional e com perspectivas de longo prazo para o professor e para os modelos desejados. Indo um pouquinho mais em frente, a gente tem, então, né, a pergunta, né, o que são problemas abertos? Vamos mais à frente, então, um pouquinho. Nesses problemas abertos, né, são problemas de pesquisa em que no enunciado não há uma estratégia para desenvolvê-lo. E a maior função dos problemas abertos é que incentivar o quê? A construção de hipóteses, ou seja, a conjectura, né? Então, por exemplo, nós usamos muito aqui, existe um trabalho muito bem fundamentado, uma dissertação de mestrado do Rodrigo Gazola, onde nós iniciamos o processo de investigação com um experimento muito simples, né, que é aquele experimento onde a gente coloca uma vela num prato com água, acende a vela e vira o copo sobre a vela. E aí a pergunta é que eles observem o que acontece. A partir do momento em que eles observam, a gente pergunta, né, por que a vela apaga e por que aumenta o volume de água dentro do copo. Né? E aí, a partir daí, nós vamos criando situações para derrubar as hipóteses que os alunos lançam. Então, por exemplo, a primeira coisa que eles dizem é: acaba o oxigênio dentro do copo. Aí a gente faz uma outra pergunta: mas quanto de oxigênio tem na atmosfera? Existe um experimento que a gente possa fazer para determinar qual é a quantidade de oxigênio na atmosfera? Aí fazemos um outro experimento. E continuamos trabalhando dessa maneira. Se o copo tivesse aberto, a vela apagaria? A maioria das pessoas dizem que não. Aí a gente faz um outro experimento onde há um tubo aberto, né, dos dois lados, a vela é colocada para queimar ali e a vela continua apagando. E nós vamos discutindo, então, as atividades que estão sendo feitas, né? É um problema que não tem solução em si próprio, né? No enunciado dele não tem nenhuma solução. Então, esse é o problema aberto. Seguindo, né, eles têm as seguintes características: eles têm que ser selecionados cuidadosamente pelo professor, né? Ele pode ser um experimento, pode ser uma observação, pode ser uma classificação. Ele tem que fazer sentido para o aprendiz, né? E tem que favorecer a autorregulação, ou seja, é o sujeito que vai ver se ele consegue ir à frente ou não, né? Favorecer a aprendizagem a partir de diversas fontes, ou seja, ele tem que buscar alternativas, desenvolver as potencialidades mais gerais dos alunos, favorecer a busca de soluções para um problema verdadeiro e favorecer a relação teoria-aplicação. Uma coisa fundamental
numa proposta de aprendizagem a partir dos problemas abertos e do ensino de investigação, é identificar a possibilidade de transposição do conhecimento a uma nova situação. Então, nós dizemos que as situações do cotidiano, elas são muito interessantes para serem colocadas como problemas abertos, né? Por quê? Porque elas tendem a favorecer o aprendizado de conceitos novos, né? Pois elas vão enfocar uma realidade vivida pelos estudantes. Elas são caracterizadas por situações nas quais os estudantes criam suas próprias concepções ou hipóteses a respeito de diversos fenômenos, né? Elas apresentam uma significativa importância, pois os conceitos relacionados com os fenômenos abordados, eles podem ser analisados segundo as concepções científicas, né? As conceituações científicas. E elas vão também permitir aos alunos analisar e comparar a adequação e limitação das diferentes interpretações e a reestruturação conceitual. Uma vez que eu consiga esse tipo de coisa, né, eu posso, pode deixar aí, eu posso transferir essa aprendizagem a novas situações, como disse agora há pouco, né? As situações, aí nós podemos chegar naquilo que o professor Pedro Canhal chama de princípios do ensino por investigação. Ele coloca como princípios, né, cinco princípios. Ele diz que nos textos todos que isso não é uma sequência obrigatória, que nem sempre todos vão estar presentes no processo de investigação, mas que são questões bastante centrais, né? Para o nosso grupo, ainda nos baseamos bastante em dois pontos que são essenciais, né? Que são a desenvolvimento das experiências a partir dos problemas, de situações problemas para os alunos, então a construção do problema pelo professor é o ponto essencial do ensino por investigação. E o segundo ponto essencial é o que está na letra B do professor Pedro, né, que é a delimitação do problema e a construção de explicações ou hipóteses. Uma vez que nós tenhamos essas hipóteses estabelecidas e que o professor saiba conduzir o processo, nós podemos levar os alunos aonde nós quisermos. Né? Por quê? Porque se ele tem uma hipótese que é contrária ao conhecimento científico, nós podemos criar, por exemplo, um experimento que derrube aquela hipótese, ou colocar uma situação que ponha em xeque aquela hipótese. Aí o professor Pedro continua falando, né, que é a coleta de dados em material bibliográfico com realização de experimentos, que é o que a gente tem proposto também, né, a quebra a confirmação ou a derrubada dessas hipóteses, elas só podem ser feitas quando nós caminhamos, né, quando nós buscamos comprovar as hipóteses ou refutá-las. A reelaboração daquelas hipóteses originais em conhecimentos, em conceitos, e um ponto importantíssimo também para o nosso grupo é a aplicação das ideias elaboradas em outras situações. Então, o processo de avaliação, ele é um processo contínuo, mas também nós conseguimos perceber que os alunos realmente aprenderam, ou as pessoas realmente aprenderam, quando elas conseguem aplicar o conhecimento a outra situação. Numa outra proposta de ensino por investigação, onde foi usado um modelo físico, né, trabalhando teoria cinética dos gases, no final do processo, os alunos, os docentes, né, alunos docentes, perguntaram para os alunos assim, eles tinham trabalhado com pressão, volume, temperatura, influência de uma em outra, e etc., até chegar em equação de estado, e eles perguntam,
Porque quando a gente descasca uma mexerica, se estiver dentro de uma sala, todas as pessoas vão sentir o cheiro, não só aquelas que estão próximas a quem descascou essa laranja, né? Então, é bem interessante isso, né? E aí as perguntas são essas, né? Mas por que, então, que eu vou usar o ensino por investigação? Então, a gente justifica a utilização do ensino por investigação na eficácia do desenvolvimento cognitivo. Isso é uma coisa confirmada em diversos trabalhos que nós temos feito, não só no nosso grupo, mas em diversos grupos que trabalham com ensino por investigação, né? A oportunidade do estudante e do professor autoestruturarem o seu próprio conhecimento, né? A produção de autonomia e independência, isso é essencial, né, para nós na proposta de ensino hoje. A possibilidade de identificarmos os próprios erros, certo? A garantia de uma avaliação contínua, tanto pelo aluno quanto pelo professor, né? E o desenvolvimento metacognitivo. Um sujeito que desenvolve autonomia e independência, automaticamente ele começa a desenvolver-se metacognitivamente. Só vou dar uma faladinha sobre o que seria essa metacognição e citar um texto que vocês podem estar buscando. A metacognição é o conhecimento sobre o conhecimento, né? E ela pode estar dividida em 2 pontos essenciais: o conhecimento sobre o próprio conhecimento e o controle desse conhecimento. Então, o autor inicial desses trabalhos com metacognição é o professor Clavel, né? E aqui no Brasil nós temos uma pessoa que tem feito vários trabalhos sobre isso, inclusive tem um livro publicado, que é a professora Cleci Rosa, da Universidade de Passo Fundo. Ela tem feito muitos trabalhos interessantes sobre metacognição. Bom, quais seriam, então, as implicações, né, de utilizar? Essa é a pergunta que os professores sempre fazem, né? Quais seriam para o professor as implicações de usar o ensino por investigação? Primeiro, o professor vai precisar colocar em prática habilidades que não são exigidas nas metodologias tradicionais, né? Entre essas habilidades, estão 2 que são bastante importantes, que é a capacidade de ouvir e de orientar, né? Sem influenciar os alunos, os rumos do trabalho do aluno. É uma nova tarefa para o professor. Então, o professor tem que acompanhar e oferecer apoio aos alunos, e não mais ser o responsável por transmitir conhecimento, né? É muito difícil para o professor e muito necessário que ele produza a manutenção dos interesses dos alunos durante todo o processo. Também, ele deve ser o suporte, né, para promover ativamente o reconhecimento, a avaliação e a reconstrução das ideias. Então, o aluno precisa reconhecer a ideia que ele tem, ele precisa avaliar essa ideia e precisa reconstruir a partir do processo de aprendizagem. Tá? Os professores mais sábios, né, eles vão resistir sempre à ideia de apressar um aprendiz a chegar num conhecimento e a descobrir o que o próprio professor já sabe. Ele vai evitar dar a resposta para o aluno, né? E o professor pode introduzir ele mesmo conceitos e teorias cientificamente aceitas, ou os alunos podem explorar fontes disponíveis. O professor sempre, necessariamente, vai precisar fazer uma síntese dos conhecimentos aprendidos. Por fim, né, nós colocamos aí alguns limites do ensino por investigação, né? Elas exigem maior dedicação por parte do professor, né? Da proposição do professor depende do interesse dos alunos, né? Os alunos devem assumir o problema como
proposto pelo professor como seu, exige-se também uma atenção maior aos fatores motivacionais, né, e atitudinais, e requerem muita dedicação por parte dos alunos. Muitas vezes a gente até acredita, né, que os alunos não vão participar, mas se o problema for interessante, eles participam sim. Eu trouxe alguns resultados do que a gente tem feito, né? Alguns frutos do trabalho. Esse é um trabalho que foi publicado agora em 2019, no final de 2019, na Revista Brasileira de Educação Médica, proveniente de um trabalho de um aluno. Depois, o próximo é um trabalho que foi publicado aí na região amazônica, né, na revista Amazônia, do grupo lá de Belém, contribuições das sequências de ensino investigativo aos alunos de medicina em imersão na PBL. Além desses artigos, né, essa pessoa que criou, que fez essa dissertação de mestrado, ela está abrindo uma empresa, né, que se chama Ciência na Caixa, é um clube Ciência na Caixa, tem aí o Facebook e o Instagram. Além disso, eu trouxe algumas fotos, eu acho que a gente pode passar para as fotos, Gabi, porque tem lá, pode passar à frente, Gabi, tem 2 slides, pode passar. Que ali eu estou falando onde é que a gente tem usado, né? Já falei um pouco do grupo de pesquisa. Isso é um material didático produzido nas atividades de estágio. Esse modelo que a gente vê na direita é um modelo usado, um modelo físico para usar, para trabalhar com teoria cinética dos gases. Aqui a gente tem um trabalho no lado esquerdo, com identificação de cátions, e aqui, na parte de baixo, trabalho com indicadores. Aí, na parte seguinte, né, o material produzido nas atividades do grupo PIBID, do lado esquerdo, pode ir em frente, Gabi, na próxima foto. A gente tem um canhão, né, um mini canhão produzido para uma atividade do PIBID, onde a gente falava, o tema era guerra, e aí a gente trabalhou todas as questões interdisciplinares, desde lá a questão bélica, a questão da física, né, trajetória e tudo mais, e depois conhecimentos biológicos e da matemática também. Né? Aquele teste de chama ali, né, e uma atividade de fermentação, pode passar para a próxima, Gabi. Tem várias fotos aí. Né? Um estágio supervisionado também, as atividades investigativas produzidas lá. Aqui, material didático que foi recuperado e produzido pelo grupo, né? Então, nós tínhamos em várias escolas material já pronto, mas que estava lá em desuso, porque estava, né, sem utilização há muito tempo. Então, a gente recuperou. No próximo, a gente também tem material produzido na formação inicial do PIBID. Pode ir em frente, Gabi, isso. Então, é um material da matemática e depois um laboratório. E, por último, né, eu agradeço aí a formação continuada de professores, né, que a gente teve aí um trabalho bem legal. Por último, eu agradeço, né, e deixo o meu contato aí para eventuais necessidades. Muito bem. Muito obrigada. Obrigado, professora Silvia. É muito importante a gente criar essa interface entre as universidades, né? Essa comunicação das suas realizações como pesquisadora, do seu grupo de pesquisa. Ficamos muito lisonjeados com essa sua explanação, o seu ponto de vista, o ponto de vista do grupo de pesquisa. Isso é muito importante para nós, como um todo, até mesmo porque o nosso grupo de pesquisa aqui na Universidade do Estado do Amazonas tem uma bandeira que a gente levanta, que é justamente metodologias ativas. Então, isso vem a convergir com
com os princípios do nosso grupo, né, e dentro daquilo que a gente trabalha. Foi muito importante a sua colocação da questão do imaginário, das emoções. A gente acredita que são muitas vezes abandonadas e esquecidas na vida acadêmica, né? E que, de uma certa forma, tem uma significância muito grande para a elaboração de hipóteses, levantamento de teses, e isso é realmente fruto de uma reflexão, né? A metacognição, a gente não pode esquecer que vai seguir esses princípios de realmente buscar entender melhor aquilo que a gente está entendendo, né? Então, professor, em nome da comissão organizadora, do nosso grupo de pesquisa aqui da universidade, lhe agradecemos de todo o coração. Um forte abraço para a senhora, para a equipe toda e parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de ter trabalhado, né? Agradeço o convite e estou à disposição. Se vocês quiserem colocar online para algumas questões, para o pessoal lá depois, você pode me contatar. Positivo, professor. Grande abraço. Uma boa tarde. Boa tarde.